Ei, pessoal, é Dr. Gilmar Reis, médico, cardiologista, professor, trazendo para você mais um Saúde Todo Dia. O uso de cannabis medicinal pode trazer risco cardiovascular? Esta é uma pergunta que muitos gostariam de ter a resposta. E aqui nós vamos trazer um ensaio clínico, um estudo médico que foi liberado no dia 7 de fevereiro, ontem, numa grande revista médica internacional que abordou exatamente esse assunto. E por que esse assunto é importante? Ora, o uso de cannabis recreacional, ou seja, sem indicação médica, é algo extremamente comum, né? Milhões e milhões de brasileiros fazem uso de cannabis recreacional nos Estados Unidos, na Europa, em diversos países. O uso recreacional da cannabis está associado a problemas no coração. O uso da cannabis recreacional causa aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento do tônus do sistema nervoso simpático, que é aquele que libera adrenalina e noradrenalina, aumenta o consumo miocárdico de oxigênio, aumentando assim o risco de arritmias e de infarto agudo do miocárdio. O uso da cannabis recreacional associado a duas drogas, entre aspas, lícitas existentes, tabagismo e alcoolismo, aumenta ainda mais o risco destes problemas. Um grande estudo recente avaliando diversas drogas lícitas e ilícitas e o seu risco cardiovascular apontam que o uso recreacional da cannabis aumenta em 5 vezes o risco de desenvolver doença aterosclerótica coronariana clínica, ou seja, os entupimentos da artéria coronária, das duas artérias coronarianas. Isso mais comum em mulheres. Em homens, aumenta em torno de 3 vezes esse risco. Por isso, existe aí a curiosidade crescente sobre o uso da cannabis medicinal, que se mostrou ser com um amplo potencial para determinados problemas médicos. Então a pergunta é: o uso da cannabis com objetivos medicinais aumenta problemas cardiovasculares? Né? Então a gente precisa fazer essas avaliações exatamente para saber se existe risco do uso do medicamento, né, no caso a cannabis medicinal, para algumas indicações, trazendo reações adversas com riscos em outras áreas, as quais pode até ser proibitivo o seu uso de uma maneira geral. A cannabis para uso medicinal, ela tem sido cada vez mais incorporada aos países. O primeiro que utilizou a cannabis para uso medicinal foi o estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos, em 1996, ou seja, já vai muitos anos aí que já se usa a cannabis medicinal. No Canadá, desde 2001. Hoje nós temos Alemanha, Itália, Reino Unido, diversos países na África, na Ásia, Uruguai e avaliando seriamente a liberação do uso, o Brasil, Argentina e Chile. Recentemente, há um ano e pouco atrás, nós tivemos um seminário na Fiocruz que abordou o uso da cannabis medicinal e em várias doenças, né, existentes. Bom, nos Estados Unidos, nós temos em torno de 38 estados americanos que liberaram o uso da cannabis medicinal. Em 10 desses, eles não fazem diferença entre o tetrahidrocannabinoide, né, ou o canabidiol, o tetrahidrocannabinol ou o canabidiol. Alguns fazem restrição do uso do tetrahidrocanabidiol. Outros permitem plantio domiciliar. Um terço dos estados americanos permitem o plantio domiciliar da cannabis sativa para uso medicinal.
E a grande maioria dos estados americanos permitem a entrega a domicílio da cannabis medicinal para as pessoas que têm esta medicação prescrita. Em todos esses estados, eles têm uma rígida regulação sobre o tempo de posse desses produtos, os quais não podem exceder 90 dias em hipótese alguma. E esse uso recreacional, que não é o uso medicinal, está sendo liberado progressivamente também. Então vamos lá. Um dos principais países do mundo onde o registro é absolutamente fidedigno são os Países Baixos, e dentre eles o melhor sistema de registro médico que existe no mundo está localizado na Dinamarca. Esse estudo foi feito lá. Ele avaliou adultos entre 18 e 100 anos e o critério para avaliação era a presença de dor crônica com a indicação médica do uso de cannabis medicinal para ajudar a aliviar os sintomas. Essa avaliação foi para problemas médicos que se iniciaram desde o ano de 2013 até o ano de 2021. Diversas condições médicas. Na verdade, o critério de entrada nesse estudo era dor crônica com necessidade de uso de cannabis medicinal para alívio dos sintomas. Os pacientes com histórico de doenças cardiovasculares, com infarto, com arritmias, foram retirados, não entraram nesse estudo, e também os pacientes que tinham histórico de uso de cannabis recreacional também não entraram nesse estudo, ou seja, eram pacientes que nunca utilizaram a cannabis. Eles selecionaram, então, quase 2 milhões de pessoas com esses critérios para participar dessa avaliação. Idade média em torno de 59 anos. Nesse grupo, nós temos grupos que utilizaram somente o canabidiol, nós temos grupos que usaram a tetraidrocannabinol, e nós temos grupos que usaram ambas as medicações. E isso não houve diferenças entre esses grupos. Qual que era o desfecho dessa avaliação? O surgimento de arritmias, seja arritmias graves com potencial risco de vida imediato, seja fibrilação atrial, que é considerada uma das causas principais da gênese do coágulo dentro do coração, o qual é o principal responsável pelo AVC isquêmico, o acidente vascular cerebral isquêmico, acima dos 50 anos. Nesses quase 1,9 milhões de pessoas, a dor era de origem músculo-esquelética em quase metade desta população e 12% eram pessoas com dor associadas ao câncer, 13% com dores associadas a doenças neurológicas. Então, essa população ela foi acompanhada durante 180 dias, ou seja, um período de avaliação muito curto do ponto de vista de desfechos clínicos cardiovasculares, e eles verificaram o seguinte: no grupo que estava em uso de algum desses derivados, né, da cannabis, ou seja, estavam em uso de cannabis medicinal, o que aconteceu? Eles tiveram uma taxa de fibrilação atrial e de arritmias outras, ou problemas outros no coração, de quase o dobro do que a população que não utilizava essas medicações. E isso um período de avaliação de somente 6 meses. E quais as conclusões que nós podemos tirar disso? Bom, primeiro, o número de países que estão utilizando a cannabis medicinal está só aumentando, né? Também os efeitos secundários cardiovasculares do uso da cannabis medicinal, eles são praticamente desconhecidos. Não existem estudos clínicos ainda fazendo esse tipo de avaliação. Esse é um dos estudos mais robustos que nós temos, e é um estudo observacional, ele não é um estudo randomizado, o que teria um peso até maior para podermos valorizar esses dados. Conhecer esta relação risco cardiovascular e uso de medicações
independentemente se é cannabis ou qualquer outro tipo de medicação, é crucial, porque a decisão médica depende muitas vezes dessas reações adversas que podem ocorrer com determinados tratamentos. E a cannabis medicinal não foge à regra. E essas decisões, usar ou não a cannabis medicinal, têm que ser compartilhadas com os pacientes. Eles precisam saber que se eles utilizarem a cannabis medicinal, pelo menos no que concerne a efeitos agudos, no máximo em 180 dias de acompanhamento, eles têm o dobro de chance de desenvolver uma arritmia clinicamente importante e isso precisa ser dividido com os pacientes. Então, este é mais um Saúde Todo Dia, trazendo informações relevantes para o seu dia a dia.